Vamos voltar a falar sobre um atentado em Praga. As autoridades de Praga acabam de confirmar que o atirador em uma universidade da capital matou pelo menos 10 pessoas e deixou 30 feridos. A gente vai voltar a falar com a nossa correspondente na Europa, a Priscila Yazbek. A gente já tem um número, então, de pelo menos 10 mortos, né, Priscila? 30 feridos, como anunciamos aqui, noticiamos inicialmente, era um número grande de feridos, mas motivação ainda nada, né? Exatamente, Luciana, ainda não se sabe a motivação, é natural que as informações comecem a chegar trazendo o número de vítimas, também o número de feridos, e só depois as autoridades se pronunciam sobre a motivação desse tiroteio, então, que aconteceu em Praga, na capital da República Tcheca, e que inicialmente a polícia tinha informado, então, que tinha atingido várias pessoas, several people, e daí agora, então, eles falam de pelo menos 10 mortes e 30 pessoas feridas, sendo 9 em estado grave. Essas pessoas estão sendo hospitalizadas nesse momento. As primeiras informações chegaram por volta das 3 horas da tarde do horário local. É o mesmo horário Praga aqui de Paris, mas 11 horas do horário de Brasília. A polícia então fez um post na rede social X, o antigo Twitter, dizendo que estava respondendo a um tiroteio em uma escola na Praça Jean Palat, em Praga. E também já tinha informado que tinha eliminado o atirador. Então, além dessas 10 pessoas que morreram, também o atirador foi morto. Então, com isso, seriam 11 pessoas mortas no tiroteio. 10 que seriam estudantes ou funcionários dessa faculdade e, além disso, também o atirador. Esse ataque, então, aconteceu na Charles University, que é uma das mais antigas e uma das mais tradicionais do leste europeu, e, inclusive, a própria faculdade enviou um e-mail aos seus funcionários e também aos estudantes em meio ao ataque, pedindo para que eles se protegessem. Esse comunicado disse: se você estiver nos escritórios da faculdade, se tranque, coloque um móvel na frente da porta e desligue as luzes. Inclusive, os policiais informaram agora há pouco que ainda há estudantes que estão trancados nos seus quartos, por isso a polícia ainda não conseguiu completar a evacuação desse edifício. Também imagens de redes sociais ainda não verificadas. A CNN está tentando verificar a autenticidade dessas imagens, mas algumas imagens circulam nas redes sociais, imagens impressionantes desses estudantes tentando fugir desse tiroteio, inclusive pendurados do lado de fora de algumas das salas de aula, de parte desses edifícios que fazem parte desse complexo da Charles University. E as informações que chegam até o momento, então, é que foi um ataque, um tiroteio, então, que deixou muitas pessoas feridas. Seriam 30 feridos, 9 com ferimentos graves que estão hospitalizados nesse momento, além de pelo menos 10 pessoas que morreram, e o atirador completando então 11 mortes nesse tiroteio que aconteceu na tarde de hoje em Praga. Também analistas de segurança dizem que a República Tcheca tem um dos menores índices de posse de armas entre a população de toda a Europa, por isso também é um caso que chama muita atenção, é um caso inesperado, não se esperava que isso acontecesse no país. São raros os tipos de ataques com tiros no país, justamente por causa desse baixo índice de armamento da população, e o que os especialistas também dizem é que o ponto inicial da investigação deve ser determinar a ligação do atirador com a universidade para identificar então qual seria a motivação desse ato. Mas, Luciana, como a gente falava mais cedo, é claro que ainda não se sabe a motivação, não dá para dizer que é um ataque terrorista. Essa é uma das primeiras dúvidas que surgem toda vez que acontecem ataques do gênero, mas vale falar que aqui na Europa os ataques terroristas aumentaram muito desde o início da guerra entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. Só para lembrar alguns desses ataques, aconteceu um ataque no norte da França em 13 de outubro que deixou uma pessoa morta e 3 gravemente feridas. Esse agressor depois reivindicou o ataque dizendo que era do Estado Islâmico. Também na Bélgica houve um ataque mortal, 2 suecos morreram e uma terceira pessoa ficou ferida. Isso no dia 16 de outubro, pouco antes das eliminatórias da Euro 2024 entre Bélgica e Suécia. Também foi um caso que repercutiu no mundo todo, claro. Na Alemanha, uma série de protestos tem acontecido, também manifestações
tanto antissemitas quanto manifestações de radicais islâmicos foram registradas em diversos países da Europa. É por isso que tanto a França quanto outros países estão com um alerta máximo para terrorismo desde o início desses ataques que aconteceram e que se sucederam depois, então, do ataque feito pelo Hamas a Israel e também depois da contraofensiva de Israel e a guerra que acontece até o momento. Eu repito, não há uma ligação ainda entre os dois fatos, não se sabe qual é a motivação desse ataque que aconteceu em Praga, mas o que os especialistas lembram é que, de fato, aqui na Europa aumentou muito o temor desses ataques terroristas. Isso, inclusive, é pauta diária nos jornais por aqui na Europa, o reforço de segurança, inclusive para grandes eventos. A gente falava hoje mesmo sobre a realização das Olimpíadas de 2024 em Paris, sobre uma preocupação agora reforçada, porque, de fato, o ódio aumentou muito e esses episódios, então, de ódio de ambos os lados, de diferentes correntes, vêm se repetindo aqui na Europa. Eu volto com você, Luciana. Crimes de ódio se espalhando pelo mundo inteiro, ainda não temos essa resposta se esse é um crime de ódio, mas nós temos já a atualização então desse caso com a Priscila Yazbek. Essas imagens que vocês veem agora são ao vivo então do local. Até o momento nós temos 30 feridos, 10 mortos. Entre os 30 feridos, 9 em estado gravíssimo, como trouxe a Priscila Yazbek para a gente. Essa é a atualização do caso para você. A polícia pediu para que as pessoas parem de circular nas ruas e nos arredores. Então, há uma preocupação intensa com um ataque dessa natureza, com um grande número de mortos em um país que tem pouca circulação de armas. E você vê aí toda a movimentação, então, agora, nesse momento, em Praga. Assim que a gente tiver mais atualizações, já temos alguns números de mortos, assim que a gente tiver atualização também sobre motivação do crime, que não é classificado ainda como um crime de ódio, a gente traz para você aqui no Brasil, meio-dia.